O ovo, ele é uma estrutura complexa, na verdade ele é um conglomerado de estruturas, né, que envolvem um único corpo só, que é o ovo. E esse corpo, esse conglomerado de estruturas, vai sofrer choques e vai sofrer oxidação conforme o tempo, desde que sai, que é posto da galinha, até chegar à mesa do nosso consumidor. Olá, você sabe quais os principais parâmetros para a qualidade dos ovos? Quem vai nos explicar estes parâmetros é o médico veterinário João Paulo. Olá a todos, meu nome é João Paulo Cecchini, sou consultor da Grosseries Multimix e vamos dar sequência agora ao segundo vídeo da nossa série sobre qualidade de ovos. Hoje nós vamos falar sobre os parâmetros de qualidade em si. Quando nós falamos de parâmetros de qualidade de ovos, nós temos que voltar à aula de anatomia, mas não a anatomia humana, nem a anatomia animal, a anatomia do ovo mesmo. O ovo, ele é uma estrutura complexa, na verdade ele é um conglomerado de estruturas, né, que envolvem um único corpo só, que é o ovo. Esse conglomerado de estruturas vai sofrer choques e vai sofrer oxidação conforme o tempo, desde que sai, que é posto da galinha, até chegar à mesa do nosso consumidor. E a boa formação dessa estrutura vai estar diretamente relacionada com a qualidade desse corpo, com a qualidade do ovo como um todo. Quando nós falamos então da anatomia do ovo, nós temos que falar das estruturas internas e da estrutura externa, que é a casca. De estrutura interna, o ovo é muito simples, né? A maioria de nós já conhece. O ovo é formado por uma gema, a membrana da gema, calasa, albúmen denso, o albúmen aquoso e a membrana interna. Da estrutura externa, nós já temos a membrana externa, camada mamilar, camada paliçada, cutícula e as porosidades. Todo esse conglomerado de estruturas que vão formar o nosso ovo e a boa formação desse conglomerado então que vai nos gerar a qualidade tanto interna quanto externa, ou seja, que vai nos dar um ovo mais resistente com um tempo de prateleira, um shelf life melhor. Mas essas estruturas estão diretamente correlacionadas aos parâmetros então de qualidade que nós vamos falar agora. Também vou dividir da seguinte maneira: parâmetros externos e parâmetros internos. Quando eu falo de parâmetros de qualidade externo, os que são mais medidos são resistência e espessura de casca. Quando eu falo de resistência de casca, o que é resistência de casca? A resistência é a capacidade que o ovo tem de aguentar a pressão, é a elasticidade do ovo. O ovo ele se comporta como uma mola. Ele tem esse comportamento, o corpo físico dele tem esse comportamento. Ele absorve energia até um certo ponto e ele consegue devolver essa energia. Claro que a constante elasticidade do corpo não é igual a de uma mola. Ele tem uma constante muito menor, ele aguenta muito menos. Então a resistência de casca é justamente isso daí, até quando que o ovo aguenta a pressão que ele vai quebrar. Ela é medida em Newton ou quiloforça e um Newton equivale a 0,102 quiloforça. A espessura de casca ela é nos dada então pela boa formação das camadas da casca, né? Como eu já disse para vocês, da membrana mamilar e principalmente então da camada paliçada, que é a camada que vai nos dar então a espessura da nossa casca. Quando falamos agora de parâmetros internos de qualidade, nós estamos falando de unidade Hall e índice Gema, que são os mais utilizados. A unidade Hall é uma função logarítmica que foi criada por Raymond Hall em 1937. Ela leva em conta o peso do ovo e a altura do albúmen denso, mais próximo da gema. Essa função logarítmica então vai nos dar as unidades Hall, que ela é um número que varia de 0 até um pouco acima de 100, dependendo de como for o ovo, né? Mas o mais próximo de 100, melhor. Segundo a USDA, a classificação de ovos via unidade Hall funciona da seguinte maneira: ovos tipo C com menor que 30, ovos tipo B de 31 a 59, ovos tipo A de 60 a 71 e ovos tipo 2A acima de 72. Segundo essa classificação da USDA, ovos vendáveis são ovos acima então de 72 UH, que são unidades Hall. O outro parâmetro que a gente usa para avaliar a qualidade interna é o índice Gema, que deve ser avaliado concomitante à unidade Hall. O índice Gema é a relação da altura da gema pelo diâmetro da gema. Ele é um índice muito utilizado em conjunto com a unidade Hall, porque ele é um índice que ele se perde menos durante o tempo. Então a gente consegue, quando a gente quer avaliar ovos durante o tempo, o shelf life mais longevo do ovo, nós temos que tomar mão então do índice Gema, analisando conjuntamente com a unidade Hall, que é um excelente parâmetro a ser utilizado. Esses dois parâmetros então de qualidade interna devem ser utilizados em conjunto, porque eles têm uma correlação muito bem estabelecida. O unidade Hall é o parâmetro mais utilizado, porém a taxa de decaimento das unidades Hall é muito mais rápida, é mais acelerada do que o índice Gema quando a gente coloca isso na linha do tempo. Então, quando eu quero analisar ovos em um período mais longo,
eu tenho que então tomar como por mão o índice GEMA correlacionado com a unidade Hall, que são dois parâmetros que se demonstram muito eficientes quando usados em conjunto. Abordado então os parâmetros de qualidade interna e externas, a gente tem que entender quais são os principais motivos que então vão me levar até diminuição desses parâmetros para me dar aquelas perdas produtivas que eu falei no primeiro vídeo. Esse entendimento nós vamos abordar no vídeo a seguir. Este foi mais um Minuto Agro do Presente Rural. Continue a nos seguir através de nossas redes sociais para conseguir mais informações. Até a próxima!